a gente tem uma nomenclatura nova, né? Não tão nova assim, mas um pouco nova, chamada EdTech, né? E para falar sobre esse conceito, mas principalmente sobre o papel da inovação na construção da tecnologia do futuro, eu tenho o enorme prazer de chamar a Maria Cecília Brenan, né? Ela que está puxando aí, né, como CEO a startup Pátio, tá? E ela vai conduzir a gente para essa jornada que busca justamente essa resposta, né? Bem-vinda ao palco Latando Windows for Future, Maria Cecília. Gente, bom dia! Eu vou contar um negócio para vocês, que acabou de acontecer no backstage. Eu tinha feito um material e não tem fundo de LED. Então a gente vai no gogó aqui, o que é que vocês acham? Agora sim, esse palco tá mais para show de forró, então vou chegar mais pertinho aqui. E aí eu vou fazer aquele negócio horrível, tá? Eu vou abrir meu celular aqui só para ir guiando o que eu ia mostrar para vocês no fundo, certo? Mas primeiro enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou me apresentando, tá? Eu não sei se eu estou vendo alguém que eu conheço aí no fundo, mas eu sou Maria Cecília. Tá dando um eco assim, segundo, ou vocês estão escutando bem? É porque eu tô sem um negócio que teria num show de forró, né? Eu teria aquele retornozinho. Gente, eu sou Maria Cecília, eu sou recifense, nascida, criada, raiz. E hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu sou responsável pelo Hub de Inovação do Eleva Educação. Quem aí conhece o Eleva? Alguém conhece? Estou vendo umas mãozinhas, mas vamos evangelizar aqui a palavra do Eleva hoje, então. Gente, o Eleva é o maior grupo educacional do Brasil. E eu vou contar um pouquinho sobre como é o papel da inovação na construção da educação do futuro, o que é que a gente vê no mercado e como é que a gente aplica esses aprendizados dentro do grupo, tá? Alguém aí é professor? Eu estou vendo mãozinhas, gostei. É porque, assim, Ceará é celeiro de professor bom, né não? Quem concorda? Então, quando a gente fala de inovação, a gente sabe que tem um desafio cultural de inovar dentro das escolas, né? A comunidade escolar como um todo é bastante resistente a mudanças. A gente sabe que operacionalizar uma escola é uma coisa complexa. E a gente sabe que por a gente não ter uma comunidade que está necessariamente de braços abertos para a mudança, né, porque tem sempre uma coisa ali acontecendo, existe uma certa insegurança, né, da parte do gestor em inovar. Então, quando você pensa na família, né, a família diz assim, pô, minha educação deu certo, né? Estou aqui, está tudo ótimo, estou conseguindo pagar pela educação do meu filho, né? Ou estou recebendo um serviço prestado pelo governo. Não é um lugar aqui que eu vou necessariamente querer inovar, né? Porque assim, esse é o meu bem mais precioso. Inovar pode ser que talvez não dê certo, né? Tem um risco ali atrelado. Quando a gente pensa no gestor, né? Como eu falei, já tem uma operação ali complexa, né? Tem sempre alguma bomba estourando por ali. E ele fala, eu já tenho coisa demais no meu prato. Né? Então, se eu tenho coisa demais no meu prato, eu não vou botar mais uma coisa aqui dentro. E aí, quando a gente pensa no aluno, né? Esse aluno fala assim, a escola está me cobrando o quê? Nota boa. Né? Então, eu não vou pensar em inovar aqui, né? Trazer novas metodologias, novas ferramentas. No fim das contas, o que conta é prova, né? Nem é resultado. E é nisso que eu vou focar. E, por outro lado, o professor, né? O professor já cheio de coisa para fazer, né? Treinar o professor não é fácil. Treinar o professor em escala, menos ainda. Eu vou falar um pouquinho desse desafio nosso. E aí a gente fala assim, cara, tecnologia vai requerer um tempo, né? Para se acostumar, um tempo de adoção ali, né? E o professor fala, se eu perder tempo com tecnologia, isso vai comer meu tempo de aula, né? Então, assim, esse é o contexto que a gente vê em muitas das nossas escolas. Vocês se enxergam? Alguém se enxerga aí nesse contexto? E aí a gente fala, o que é que aconteceu, né, nesses últimos anos? Veio a pandemia, né? Bomba, mudou tudo. E aí a gente foi forçado a inovar em educação dentro das escolas. E isso acelerou diversas mudanças, né? O processo de adoção de diversas mudanças dentro da escola. Então, a gestão escolar foi forçada a digitalizar, né? Sala de aula digital, mandar conteúdo de forma digital, né? Eu sei que muita gente aí deve ter mandado pelo WhatsApp, né? Belo PDF. Eu sei que a gente fez isso muito no Eleva, né? A gente fala de LMS, de sistema, no fim das contas, às vezes era até uma foto, né?
do material. E aí, quando a gente fala do aluno, o aluno teve que se adaptar, né? E a gente sabe o que era mais difícil na pandemia. Queridos, abram suas câmeras, né? Galera de câmera fechada, tinha aluno que estava dormindo, pijama, não tinha tomado banho há 2 dias, né? A mãe e o pai nem sabiam. E o aluno estava lá com essa dificuldade de se engajar em outra modalidade, né? O tempo de tela estourou também, né? De forma super abrupta. E foi muito difícil, né? Para esse aluno se adaptar. E a gente fala do professor, né? O santo professor ou professora que teve que adaptar a essa nova realidade com diversas ferramentas, né? A gente falava de Kahoot, de não sei o quê, várias ferramentas ali que o professor teve que usar, fazer de tudo para esse aluno se engajar e se entender nesse novo contexto. E aí, eu ia mostrar aqui um gráfico, eu vou ilustrando o que esse gráfico ia dizer para vocês, tá? O que é que acontece quando a gente olha para o mercado? Então, acho que, assim, 2 números para a gente gravar na cabeça para a gente ter esse contexto. Quando a gente olha para o mercado América Latina, a gente viu que o investimento, tá, em edtechs, né, empresas, startups de educação, empresas de tecnologia de educação, explodiu 6 vezes, tá, em 2021 versus a média dos últimos 5 anos anteriores. E quando a gente olha para o mercado global, tá, esse investimento triplicou. E aí a gente entende que tiveram meio que 2 drivers, né, 2 coisas que meio que impulsionaram esse crescimento. Por um lado, foi essa própria dinâmica que eu expliquei aqui em sala de aula, né? Então, assim, a gente teve que se adaptar, não teve outra opção. E vários desses impactos e dessas inovações, digamos assim, carregaram, perduraram, né, no pós-pandemia. Essa já é a nova realidade, né, de usar ferramentas. Enfim, aluno pega Covid, volta para casa, professor pega Covid, todo mundo tem que, assim, se adaptar. Eu acho que não é mais a palavra do momento, a adaptabilidade é a palavra do século, né, da nossa vida agora. E a gente viu, então, nesse cenário global, primeiro esse investimento, né, a grande maioria desse investimento sendo voltado para o que no mercado global a gente chama de K12, né, ensino básico. E a outra grande concentração, na verdade, a maior delas, para o que a gente chama de workforce, né? Força do trabalho. Então, investimentos em educação voltados para o mercado que dentro aqui de casa a gente chama de 18+, né? Então, alunos ali, a partir do momento que eles saem da escola, que a gente sabe que não todo mundo vai fazer, né, um ensino superior. Então, no Brasil, a gente sabe que esses alunos que saem do ensino médio, né, só 20% deles adentram aí o superior tradicional e tem 80% dos alunos que são esquecidos, né? Parte deles adentram ali o técnico, mas esse número também é pouco expressivo, 800 mil alunos no universo de milhões, né? Então, assim, o que é que a gente faz com esses alunos? Como é que a gente lida com a inserção desses alunos na força de trabalho? Então, esse foi o contexto, certo? Então, agora eu vou passar um pouquinho para falar de como isso impactou o Eleva, né? Então, eu dei um spoiler aqui. O Eleva é o maior grupo de educação básica hoje, né, de gestão de escolas. E a gente tem 180 unidades privadas no Brasil, tá? Entre 24 marcas. Em todas as regiões, a gente está em 17 estados hoje. Isso são 120 mil alunos, tá? 120 mil cabeças pensantes, com vontades, com sentimentos, né? Vontade própria. E a gente tem uma rede de mais de 14 mil professores e colaboradores. Então, vocês podem imaginar o desafio que foi migrar toda essa galera para um ecossistema digital, que a palavra ecossistema ela é muito bonita, né, gente? Mas, assim, de novo, na prática, no começo era um WhatsApp aqui, um Zoom ali, um FaceTime, né, um vídeo por WhatsApp, fazendo de tudo para dar certo. Porque, apesar da comunidade escolar ser resistente a mudanças, a gente sabe que a gente faz uma gambiarra bonita no Brasil, né? A gente faz acontecer, e foi isso que a gente viu durante a pandemia. Então, assim, por que eu falo desses grandes números de Eleva, né? Porque eu acho que a gente tem um desafio muito claro quando a gente fala de inovação, que é escalabilidade, né? A gente precisa ter escalabilidade. Então, assim, sendo muito transparente, muito franca com vocês, quando a gente começou a olhar para soluções de edtech,
muitas delas não tinham muita solução de tech, né? A gente fazia um sistema de ensino, eu vou contar um pouco depois sobre algumas das nossas soluções, tá? Mas a gente fazia um sistema de ensino aqui, um livro impresso ali, que tinha um pouco de componente digital, mas não era digital no core, né? No centro do produto. E a gente entendeu assim que, olhando 2022 para frente, isso se torna essencial, né? Porque a gente tem desafios logísticos, né? A gente teve um estouro, uma crise de insumos, né? Papel tá caro, plástico tá caro, tá tudo caro. Esse papel semente, imagine, né? Como ele não deve estar caro. Mas enfim, tá tudo caro. E aí como é que tecnologia se insere nesse contexto, né? Então, para a gente seguir e sem parar de inovar, a gente entendeu que nosso maior ativo eram nossos usuários, né? Então, conta de padeiro, 120 mil alunos, né? Vamos dizer que a gente tem ali, sei lá, 200 mil famílias, né? Porque a gente sabe que tem família que tem mais de um filho. A gente tem mais de 14 mil professores e colaboradores. Então, a gente tem aí mais de 300 mil pessoas só nas escolas do Elevel. Ainda vou falar sobre as nossas soluções. E a gente entendeu que o nosso maior ativo era essa base de usuários, porque era um bando de voz dizendo que a gente precisava escutar para pensar produto, né? E o que essas vozes vinham dizendo, né? O gestor, principalmente, falava, meu modelo de gestão, né? O meu core é fazer gestão da escola, ele está desatualizado, né? Ele não se modernizou. Então, eu acho que quem vive escola aqui, até como responsável, né? Pai, mãe responsável, avô e avó, muita coisa é feita no papel. Né? A forma como a gente recebe boleto, a forma como a gente é comunicado, tem escola que só usa agenda física, né? E isso gera o quê? Uma falta de controle, né, nesses dados. A gente não consegue gerar insights, né, conclusões a partir desses dados. E a gente também não consegue construir uma visão histórica para guiar o que a gente vai fazer para frente, né? Que quando a gente pensa em negócios, né, todo mundo que trabalha em algum escritório minimamente deve ter esses dados digitalizados. Isso não é uma verdade dentro de escola. Tá? E por isso, eu acho isso é um dos fatores que contribui para a família ter pouca visibilidade, né? Então, acho que a família tem pouca visibilidade assim, de qual é o retorno, né, desse investimento que eu estou fazendo aqui na educação do meu filho, quando a gente fala do setor privado, ou até do público, né? A gente entende que famílias que têm filhos no público, as famílias ainda destinam parte dessa renda delas, né, dependendo ali se elas fazem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salários mínimos para a educação de alguma forma, né? Algum serviço ali no contraturno, uma creche, etc. Então, as famílias cobram essa visibilidade, tanto de resultados, mas também do dia a dia do aluno, né? A gente sabe que hoje a realidade mudou, né? Então, no passado que a gente tinha as famílias indo todo dia, conversando com a secretaria, está todo mundo muito ocupado, né, gente? A gente sabe que esse é o contexto. Então, assim, dar visibilidade para a família do que acontece no dia a dia é primordial, né? E aí, agora, passando do gestor e falando do aluno, né? Como preparar o aluno para um mundo que muda tão rápido, né? Quem diria ali em, sei lá, outubro de 2019, né? Antes ali da gente começar a ouvir sinais, né, pipocarem sobre Covid, que tudo mudaria tão rápido, né? E que esse aluno poderia ficar 2 dias de pijama sem tomar banho assistindo a aula dentro de casa, né? Ele deve ter gostado no começo, né? E aí a gente fala, tá, esse futuro do trabalho, né? Eu vou falar aqui um pouco de futuro do trabalho, porque eu acho que não tem como falar de educação sem fazer essa conexão. Então, o futuro do trabalho é incerto. E como é que a gente vai desenvolver um aluno para uma carreira que várias vezes nem existe hoje, né? Eu acho que vocês devem ter visto essa estatística, né? Ela é bem bonita, ela sempre aparece. X% dos trabalhos que vão existir no futuro ainda não existem hoje. Então, assim, é um futuro incerto. E como a gente sabe que a educação tem que preparar para o que acontece depois, como é que a gente faz isso sem saber o que acontece depois? Aí a gente tem uma questão também que é o professor desatualizado e como isso se deságua no aluno. O professor não está desatualizado porque ele quer, né? De novo, tem prato cheio, muita coisa acontecendo, juntar todo mundo para fazer treinamento é difícil e tem informação nova todo dia, né? E a gente tem um desafio dentro do Eleva que é quem está olhando para a operação, para você parar, para treinar, para você pensar em inovação, em fazer diferente, a gente sabe que é muito complexo, né? São timings, é um dia a dia muito diferente, né? E, por último, eu não posso deixar de falar aqui sobre o estado de fragilidade emocional dos alunos, né? Eu acho que isso é uma coisa que não é só quem é professor, né? Eu acho que todo mundo aqui deve reconhecer, né? O que é que acontece
quando a gente migra milhões de alunos, corta os laços sociais, né? A grande parte da construção social desse aluno acontece dentro da escola, dentro de sala de aula, no pátio, no corredor, na cantina. O que é que acontece quando isso tudo para, né? Então, assim, o pátio nasce dentro do Eleva para responder essas grandes questões, tá? Então, o que é que o Hub de Inovação do Eleva faz? A gente acredita em construir uma ponte para a educação do futuro. Só que o que a gente entende, de novo, que é nosso maior ativo são essas vozes, né? São esses mais de 300 mil usuários, que isso gera uma sabedoria sobre o que a escola realmente precisa e o que ela vive no dia a dia, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de como a gente faz isso. Eu acho que tem 3 coisas para gravar na cabeça, até porque se tiver algum empreendedor em educação aí, falem comigo, tá? Maria Cecília, eu acho que é fácil de gravar, eu nunca uso meu sobrenome. Eu sou tipo assim, Shakira, Cher, Maria Cecília. Então, grave meu nome e vamos falar. @patioedu.com. Brincadeira. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz de 3 formas. Então, a gente faz investimentos, né, minoritários. Então, a gente entende, ó, essa solução aqui, a beleza dessa solução é esse time, é esse empreendedor, eles estão resolvendo questões até melhor que a gente resolveria aqui dentro. Então, a gente faz um investimento minoritário, a gente acompanha ali, a gente contribui para a criação, desenvolvimento daquele produto e a escalabilidade. A gente também faz M&A, né, fusões e aquisições, então a gente adquire empresas e traz para dentro do grupo. Tem um cara ali, ó, ele está filmando. Ó, manda para minha mãe, hein? Que ela está esperando esse vídeo. Anderson Moraes, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, né? Ele é uma figura muito importante aqui no ecossistema de inovação e educação no Ceará, né? Com a Agenda Edu e EduPay, tem stand lá atrás também. Mas a gente, às vezes, entende que, cara, essa solução é muito core, né? Ela é muito parte do que a gente precisa, que ela é uma peça fundamental para resolver os problemas dentro, as questões, né? Aqui dentro do Eleva, e a gente traz essa galera para dentro com muita autonomia, né? Então, o escritório de Agenda Edu continua sendo aqui no Ceará. Todos os colaboradores quase estão aqui, etc. Né? E, por último, Venture Building, tá? Venture Building, né? Criação, desenvolvimento de ventures, né? De negócios. Então, a gente entende, ó, tivemos uma ideia aqui, chegamos a uma conclusão que esse produto precisa existir e não identificamos uma boa solução no mercado, alguém que esteja fazendo isso bem, tá? Ou não identificamos um deal, né, que o valor está fazendo sentido para a gente, é um deal que já está caro, etc. A gente vai desenvolver dentro de casa. Então, essa é a terceira frente. E, de novo, por que fazer isso dentro da escola? Né? Porque a gente entende o que essa escola precisa e a gente fornece talentos e um ambiente para a gente rodar MVPs, né? Para a gente rodar esses produtos ali nas suas primeiras iterações. Esse ecossistema para a gente é muito importante, desse lugar de testagem e prototipagem. E aí, por último, porque assim, a gente entende o que é empreender em educação, né? Tinha uma coisa que eu ia mostrar aqui para vocês, aí vocês vão imaginando assim, ó, comigo, que tem um LED aqui atrás, que era o timeline do que a gente fez em Eleva, né? Então, em 10 anos, a gente fez a aquisição de 180 unidades de escola. Na verdade, a gente adquiriu e a gente também foi expandindo, né? Então, compra uma marca e depois a gente vai identificando oportunidades nas regiões e abrindo mais marcas, né? Mas a gente sabe quais são essas dores, porque a galera fala, nossa, não Eleva, as coisas são muito organizadas, vocês rodam uma máquina muito azeitada, né? Mas a galera não sabe o que ocorre nos bastidores, né? Então, a gente entende que dividir essas dores e dividir essas dificuldades com o empreendedor é uma coisa que a gente está muito bem posicionado para fazer e que não tem muitos grupos que conseguem fazer no Brasil com essa escala, né? De novo, falando aqui de escalabilidade. E aí, quais são as 2 teses, né? Quando a gente olhou para dentro das nossas escolas, eu falei de algumas das dores. E aí, como é que isso se desdobrou nas nossas teses? Então, assim, 2 coisas que a gente fala. Primeira, gestão, né? Então, a eficiência operacional dessa escola. E a segunda é como é que a gente traz mais resultados ao longo dessa jornada pedagógica do aluno, né? Então, uma coisa, imagina um back-office, e outra é uma coisa mais pedagógica ali no chão de sala de aula. E aí tem algumas coisas que a gente entendeu que para a eficiência operacional era importante, que aí eu vou falar sobre elas para contar um pouquinho do que são essas soluções, porque eu acho que tem alguns aprendizados legais, assim,
independente de se trazer soluções terceiras, de como se pode trazer esses aprendizados para dentro da escola, né? Acho que tem algumas escolas que definem que vão go alone, né? Elas vão fazer sozinhas, vão definir lá dentro e tudo bem também, né? Tem escola que dá super conta do recado. Então, quando a gente fala de eficiência operacional, né? A gente entendeu comunicação escolar, gente. Não tem como fugir disso, né? Se você manda agenda de papel, a família perde, o cachorro comeu, caiu água em cima, o aluno vai lá, muda a nota dele, né? No boletim que está lá grampeado, a gente sabe o que acontece, né? E alguém falou uma coisa interessante no evento de Agenda Edu que a gente teve essa semana, que foi... E quem trabalha o dia todo, né? Às vezes aconteceu alguma coisa na escola, aí esse pai, mãe, avó, tio, tia responsável, chega lá no fim do dia para descobrir o que aconteceu, né? Numa era onde a gente tem notificação push, né, gente? Tipo assim, Mercado Livre fica me mandando notificação push o dia inteiro, que eu não quero receber, e eu não vou receber notificação push da minha escola, entender o que está acontecendo com meu filho, receber a foto lá, principalmente dos pequenininhos, né? Aprendendo a ler, aprendendo a escrever, pintando com a mão, né? Pintando a parede da escola. Então, comunicação escolar. E dentro desse ecossistema de educação escolar tem diversos desdobramentos, né? Então, tem envio de boletim, tem comunicado, tem venda, né? Então, quando Anderson conta essa história muito lindamente, que ele falou, cara, eu fui resolver um problema que era comunicação escolar, e quando eu entrei lá dentro, eu falei... Meu senhor, o problema muito maior aqui é financeiro, né? Como é que as famílias recebem boleto, como é que as escolas recebem boleto todo mês, como é que a gente faz pagamento, como é que vende uniforme, como é que vende livro, eu não vou nem me estender aqui na lista, né? Anderson descobriu outro dia que tinha uma escola que estava subindo, sei lá, 2.000 boletos na mão. Demorava 8 dias, 4 pessoas fazendo todo mês. E com a Agenda Edu a gente faz isso digital. Então, independente de qual seja a solução, a gente entende que tem uma nova forma de interagir com esse cliente, que, inclusive, ele está acostumado a interagir dessa forma em todos os outros âmbitos da vida dele. Então, tem uma coisa que a gente brinca aqui, que deu um tiro para todo mundo sair numa corrida de 100 metros, e aí todos os setores correram, e a educação ficou parada, e agora a gente está correndo atrás desse tempo perdido, entendendo qual é esse salto, esse delta que a gente precisa entregar. Então, comunicação escolar, pagamentos, boletim e a nossa solução mais recente, que é antecipação de recebíveis. Então, no Brasil, a lei diz que se você não paga a escola do seu filho, a escola não pode mandar seu filho embora. Então, quando a pessoa está passando por uma dificuldade financeira, não é porque a pessoa quer, mas ela para de pagar a escola. Inadimplência escolar hoje talvez seja a maior dor do setor educacional quando você olha para o básico. E para o superior é bem relevante também. Então, a gente entendeu que fazer a antecipação desses recebíveis, então a gente compra esse risco da escola, adianta essa mensalidade, cobrando ali uma taxa, que deveria ser menor do que a inadimplência dessa escola, para fazer esse serviço e fazer a própria cobrança. Por que fazer a própria cobrança? Porque a gente cobra as famílias de 120 mil alunos há 10 anos. Então, a inteligência que isso gerou para a gente criar produto é muito grande. E aí, aqui, para resumir, então, falando de processo de aprendizagem. Eu falei um pouco de como esse aluno está se sentindo. Então, qual é a relevância de um socioemocional. Assim, esse aluno vive e sente tudo. E a gente fala uma coisa no Eleva, que não existe a separação do cognitivo e do socioemocional. Ensinar é sentir... Aprender a sentir, está tudo ligado, Se eu perguntar para vocês aí, o que é que vocês lembram da escola, 10, 20, 30, 40 anos atrás, vocês não vão dizer da prova de matemática que vocês não saíram bem. Talvez vocês vão dizer, a prova de matemática que todo mundo passou, menos eu, e eu me senti muito fracassada, Mas o que você lembra, o trigger é o fracasso, E não a prova. Então, a gente precisa trabalhar socioemocional dentro das escolas. A gente entendeu isso lá em 2015, porque as famílias falavam assim, eu não sei lidar com meu filho está muito difícil. E aí, no começo, a gente falava assim, procura ajuda de um psicólogo. E a gente entendeu que isso não ia resolver em escala. Então, a gente colocou uma aula de socioemocional uma vez por semana em todas as nossas escolas. E hoje, esse programa impacta 500 mil de alunos pelo Brasil. 500 mil alunos pelo Brasil. A gente também entendeu que, dada a incerteza que eu coloquei lá atrás, esse aluno precisa se adaptar de forma constante e ele precisa, sim, saber resolver problema, De novo, a famosa gambiarra brasileira.
Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente cria essa cultura de resolução de problema? Então, a TEC foi nossa resposta para isso, a um programa de cultura maker. Mas eu gosto de falar de cultura maker, primeiro dando esse contexto de resolução de problema, porque o que é cultura maker, né, gente? Quando a gente olha uma escola ali, né, de uma mensalidade de 2, 3, 4 mil reais, às vezes a escola tem um laboratório, né? Máquina de impressão 3D, cortadora laser. Eu não sei muito o que esses equipamentos fazem, porque assim não é viável dentro da escola, né? A gente entende que comprar esses equipamentos é caro, manter esses equipamentos é caro, contratar uma pessoa que saiba manusear esses equipamentos mais caro ainda, né? Porque são pessoas muito desejadas no mercado. Então a gente falou, cara, vamos quebrar essa ideia. Como é que a gente vai trazer cultura maker para a escola que seja acessível? Para a gente não existe pensar a solução se essa solução não for acessível, né? Para primeiro ter escalabilidade, chegar nos 4 cantos do Brasil, né? Então, assim, as nossas escolas começam ali num ticket de R$500, e o que funciona numa escola que tem uma mensalidade de R$500 precisa funcionar numa escola de uma mensalidade de R$3.000, né? Esse aluno é o mesmo, apesar das referências, digamos assim, serem um pouco diferentes. E, por último, formação de professor. Então, como é que a gente faz formação de professor em escala, né? Quem trabalha aqui dentro de escola pode imaginar o que é esse caos, né? Parar a operação, treinar, etc. E isso acontece de forma pontual, né? E eu acho que se vocês leem um pouco sobre educação, tem um termo que aparece muito, que é lifelong learning, né? Então, aprender ao longo da vida. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui é ótimo, mas é o começo, né? Eu não sei quantas vezes a gente se recicla, a gente muda de carreira. Então, assim, a minha história, eu sempre conto ela, porque eu comecei a trabalhar, eu estudei literatura, comecei a trabalhar com moda, e aí 3 anos assim na minha carreira, eu acordei um dia, eu falei, gente, que é isso? Eu estou viajando, isso tem nada a ver comigo. Aí eu fui fazer uma pós, fui me reciclar, fui tentar adentrar o mercado de investimentos com foco em impacto social, né? Foi assim que eu entrei em educação. Um monte de gente fechou porta na minha cara, né? Pá, pá, pá. Porque esse conceito de você mudar a sua carreira e fazer uma coisa que você nunca fez, ele é novo, né? Então, a gente ter adaptabilidade, a gente a gente ser camaleônico é uma coisa que é muito recente, né? Ué, os fundos falavam assim, você não se formou em economia? Você não é administrador pela FGV? Ah, peraí. E aí a gente entende que esse é o contexto agora, né? As pessoas vão ter diversas vivências que sejam adaptáveis. Então, com isso, esse é o nosso portfólio hoje, tá? Que a gente fez, de novo, via aquisições, via investimentos e venture building dentro de casa, mas o importante é dizer, esquece as soluções, né? Então, esquece o Live, o nosso socioemocional, o Tech, nosso Maker, a Agenda Edu. O importante é o que essas soluções resolvem dentro da escola. Então, assim, tem algumas coisas que para a gente são muito importantes, que, de novo, é tornar a aprendizagem visível, que é o que a gente resolve com a agenda digital. Quando a gente cria a agenda digital, é um canal de comunicação com a família. Se você tem outro e a família está engajada, eu não acho que você tem um problema. Você não precisa, talvez não precisa de uma agenda digital. Você pode precisar para o financeiro, etc. Mas você já zerou o rolê e conseguiu engajar as famílias, que é o mais difícil, né? Aí a gente fala de socioemocional porque, de novo, não tem como separar o cognitivo do socioemocional. A gente precisa trabalhar isso de forma sistemática dentro das escolas, tá? Então, isso precisa acontecer constantemente. Se a gente faz uma palestra sobre saúde mental no Setembro Amarelo, spoiler, não funciona. Tá? Para quem não trabalha dentro de escola, não funciona a gente falar sobre saúde mental só uma vez durante o ano. Tá? Então, como é que a gente faz isso de forma continuada? Tá? Como é que a gente pensa em alunos que vão além da realidade deles aqui para solucionar problemas, pensar a cabeça, trabalhar em grupo, que é o que a gente resolve com Cultura Maker. Tá? E como é que a gente faz formação de professor em escala? Tá? Então, a nossa formação de professor hoje, ela é uma comunidade. Porque a gente entende que a gente destrava o valor de aprendizagem em rede. E isso é o que uma escola faz. Né? Isso é o que a gente perdeu durante a pandemia no espaço físico, mas é o que a gente ganhou no pós-pandemia. Esse termo, gente, eu não sei se esse termo é real ou não, mas enfim, no pós-pandemia, que agora a gente tem ferramentas para reconstruir essa conectividade e esse efeito de rede. Tá? Então, isso é o que a gente fez. Eu queria trazer aqui para vocês o que a gente teve de aprendizados até hoje, dentro do grupo, que eu acho que podem ser úteis para vocês. Tá? E eu vou falar um pouquinho de como é que a gente vê o futuro, né? Porque é lindo, né? A gente falar sobre o que a gente construiu agora.
Só que eu volto para o futuro do trabalho e para a empregabilidade, né? Quando a gente fala do que a gente precisa, o que esse aluno precisa fazer amanhã, sem ter o contexto de que são essas mudanças, é muito difícil. Então, a nossa próxima jornada agora dentro do pátio é entender quais vão ser essas alavancas que vão gerar valor para os alunos, para que eles estejam prontos para o futuro do trabalho. E algumas palavras que a gente escuta no mercado, que eu acho que quem se interessar por isso pode dar uma pesquisada, tá? Upskilling, né? Então você tem um skill, né, uma habilidade, e você vai incrementar, né? Vai ser quase uma melhoria incremental disso, né? Isso vai garantir que ou você mantenha seu trabalho ou você cresça lá dentro. Reskilling, né? Então você vai mudar, né? Você vai fazer, sei lá, eu sou caixa de supermercado e eu vou virar programador. E isso, inclusive, reskilling, principalmente quando a gente fala de carreira de tecnologia, é extremamente transformacional. E isso para a gente é muito importante, tá? E habilidades, de novo, socioemocionais, que a gente chama de soft skills, porque a gente entende que, assim, o mundo é incerto, talvez, assim, não tem como a gente saber exatamente o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, né? Tem várias suposições e tal, mas a gente não sabe. Então, assim, esse aluno precisa se adaptar. Ele precisa saber o que ele vai fazer num contexto que muda sempre. Porque eu sempre falo para o meu time dentro do pátio. A galera fala, ai, mudou de novo. Eu falei, a única coisa que eu posso prometer é que as coisas vão mudar. O resto eu não consigo prometer nada. Eu posso te garantir que vai mudar. Então, ou a gente está nessa jornada para entender como é que a gente se adapta como grupo educacional, como negócio, como escola, como equipe, como é que a gente se adapta dentro de casa, ou a gente está fadado a definhar, né? Então, eu acho que essa é um pouco da história do que a gente vem criando aqui dentro, tá? Eu acho que esse é só o começo. Então, assim, eu acho que a missão daqui para frente é formar alunos para a vida, que aprendam ao longo da vida, que nunca percam essa vontade e essa sede de aprender. Obrigada, gente. Prazer.